Olá, gente. Meu nome é Fernando Silva Rocha e vou dar continuidade ao assunto os números naturais. Conforme for representar os conjuntos naturais não nulos, excluindo o zero, devemos colocar um asterisco ao lado do n, representando assim números naturais com asterisco, que significa os números naturais menos o zero. No caso, temos aqui 1, 2, 3 e assim por diante. Então, não colocamos o zero, temos que colocar o asterisco para representar desta forma. Qualquer que seja o elemento de n, ele sempre tem um sucessor. Também falamos em antecessor de um número. Vamos ver alguns exemplos aqui. 6 é o sucessor de 5, 7 é o sucessor de 6, 19 é o antecessor de 20, 47 é o antecessor de 48. Como todo número natural tem um sucessor, dizemos que o conjunto n é infinito. Como já falado nas aulas anteriores, os números naturais são infinitos, não existe um último número, ou seja, temos o primeiro que é o zero, mas não temos o último. Continuando a nossa aula, vamos ver algumas operações, ou seja, as operações com os números naturais. A primeira delas é a adição. Vamos ver algumas propriedades da adição com os números naturais. Associativa. No conjunto dos números naturais, a adição é associativa, pois de 3 ou mais parcelas de números naturais quaisquer, é possível associar as parcelas de quaisquer modos, ou seja, com 3 números naturais, somando o primeiro com o segundo, e ao resultado obtido somarmos um terceiro, obteremos um resultado que é igual à soma do primeiro com a soma do segundo e do terceiro. Vamos ver um exemplo aqui que fica mais fácil de compreender. 2 mais 3, entre parênteses, mais 4, é o mesmo que 2 mais 3 mais 4, entre parênteses, que no caso será 9. Então veja que não importa a posição, não importa quem está entre parênteses ou quem não está, não importa a posição, o resultado sempre será o mesmo, como demonstra aqui o exemplo dado. Comutativa. No conjunto dos números naturais, a adição ela é comutativa, pois a ordem das parcelas não altera a soma, ou seja, somando a primeira parcela com a segunda parcela, teremos o mesmo resultado que somarmos a segunda parcela com a primeira parcela. Vamos ao exemplo aqui para tentar compreender melhor. 2 mais 6 é igual a 6 mais 2, que será 8. Então não importa a posição, sempre o resultado será o mesmo, isto na adição. Então na adição, não importa a posição, que o resultado sempre será o mesmo. Vamos falar agora sobre a subtração. Dado dois números naturais, A e B, tais que A é menor ou igual a B, o número de deslocamentos para a direita, partindo de A para atingir B, será representado por B menos A, e será chamado de diferença entre B e A. Por exemplo, dados A igual a 3 e B igual a 7, é preciso deslocar 3 para a direita de 4 posições para alcançar o 7. Ou seja, é preciso deslocar o 3 para a direita de 4 posições para alcançar o 7. Logo, 7 menos 3 é igual a 4. Portanto, pela definição de B menos A, temos que A mais B menos A é igual a B. Então, como foi explicado aqui, né, ao deslocar um número para a direita, né, no caso do 3, se deslocar 4 posições para a direita, ela alcança o 7. Então, logo fica provado que o 7 menos o 3
4, não sei, nunca seria as 4 posições. Continuando nossa aula, vamos ver as propriedades da subtração. Propriedade da subtração. Opa! Não existe propriedade para subtração. Na adição existia, como já vimos anteriormente, mas na subtração não temos. E por quê? Simples. Vou tentar dar um exemplo e pelo os resultados que vamos obter, vamos provar que não existe propriedade da subtração. Comutativo. 91 menos 25 igual a 66. Mas se eu pegar o 25 menos 95, vai dar o menos 66. Veja que não deu o mesmo número. No primeiro exemplo que temos 66 positivo, no segundo exemplo 66 negativo. Então, como não dá o mesmo resultado, então não é verdadeiro, então não existe essa propriedade da subtração chamada comutativa. Vamos ver então a associativa. 15 menos 8 menos 3 é igual a 15 menos 5, que é igual a 10. Vamos tentar fazer diferente para ver se é verdadeiro. 15 menos 8 menos 3, veja que o 15 ficou entre parênteses e o 3 saiu. Então, 15 menos 8, 7. 7 menos 3, 4. Então, 4 é diferente de 10, então não existe essa propriedade, a propriedade associativa na adição. Resumindo, não existe nenhuma propriedade na subtração. Não existe nenhuma propriedade na subtração. Prosseguindo com a nossa aula, vamos falar agora sobre a multiplicação. Assim como na subtração não existe nenhuma propriedade, na divisão também não existe. Então, vamos partir para a multiplicação para dar continuidade à nossa aula. Multiplicação é a operação que tem como objetivo adicionar o primeiro número designado por um multiplicando ou parcela tantas vezes quantas são as unidades do segundo número designado multiplicador. Falando pode se tornar um pouco difícil, então vamos aos exemplos. Vamos ao exemplo. 5 vezes 3 é somar o número 3 5 vezes. Então, 5 vezes 13, ou 5 vezes 3, é igual a 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, que é igual a 15. Então, a multiplicação ela veio praticamente para facilitar. Ao invés de usar vários números, como no caso aqui o 3, a gente apenas usa 5 vezes 3 e pronto. Propriedades da multiplicação. A multiplicação tem propriedades, elas são muito importantes no uso da matemática. Na multiplicação, podemos associar 3 ou mais fatores de modos diferentes, pois se multiplicarmos o primeiro fator com o segundo e depois multiplicarmos por um terceiro número natural, teremos o mesmo resultado que multiplicar o terceiro pelo produto do primeiro pelo segundo. Novamente, lendo assim é um pouco complicado, então vamos para o exemplo. M vezes N, entre parênteses, vezes P, é igual a M vezes N vezes P. Trocando as letras por números, temos 3 vezes 4 vezes 5. Vamos chamar N de 3, e M de 3 e N de 4. Então, 3 e P de 5. Então, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Agora, tirando 3 de entre parênteses e colocando 5. 3 vezes 4 vezes 5, 20. 3 vezes 5, 60. Então, não importa
aqui a posição, o resultado sempre será o mesmo. Comutativa,